Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje a aula é extremamente importante, lotada de exercícios de concurso público. Vamos falar então de princípios gerais do direito penal, os principais princípios e os mais cobrados nas provas de concurso público. Então, vamos iniciar sem ficar enrolando demais. Primeira coisa, o que é princípio? O que vem a ser princípio? Aí você vai falar assim, mas professor, que coisa mais besta começar com o conceito de princípio. Cai nas provas, eu vou provar isso para vocês. Por quê? Porque princípios são valores fundamentais. São valores fundamentais, logo são direitos fundamentais. Se são direitos fundamentais, são valores fundamentais e, consequentemente, direitos fundamentais, eles vão inspirar a criação e a manutenção do sistema jurídico. Os princípios, eles além de inspirarem, de serem, de certa forma, algo que vai trabalhar... Por quê? Porque os princípios, eles são o quê? São fontes imediatas. São os princípios gerais do direito penal, é uma forma de manifestação do direito penal. Se você assistiu minha aula passada, você sabe disso. São o quê? Fontes imediatas. São fontes de inspiração, de representação, de manifestação do direito penal. Mas, além disso, por serem fundamentais, olha o nome, fundamentais, elas têm uma função primordial. Por quê? Porque os princípios vão servir o quê? Para limitar o poder punitivo. Os princípios são garantias para que o Estado não venha a abusar do direito penal. Às vezes, há situações em que o Estado quer criar penas cruéis. Opa, nós temos um princípio que veda a criação de penas cruéis. Então, os princípios, eles vêm assim a falar assim, Estado, você não vai criar, você não vai vir com essa vontade sua, louca, de querer usar o direito penal a todo custo. Porque nós vamos barrar isso de você. Então, não, isso cai muito em prova, essa interpretação. Por quê? Porque os princípios são garantias aos cidadãos. Mas, professor, então o cidadão tem direito aos princípios e o Estado, então, os princípios é uma proteção ao cidadão? Exato. Impede que o Estado use o direito penal de forma abusiva. E aí você vai falar, como que eu posso entender isso? Questão para defensor público 2015, lá do Maranhão, FCC. Para o direito penal, no Estado social e democrático de direito, modelo de atuação do poder previsto na Constituição Federal, é correto afirmar que o poder do Estado é ilimitado e os direitos fundamentais têm concretização discricionária. Errado, erradíssimo. Na verdade, o poder do Estado é limitado. Ele é limitado, gente. Ele é limitado por quem? Pelos princípios. Os princípios são garantias ao cidadão. Consequentemente, o Estado não pode tudo. E tem mais. Por serem direitos fundamentais, eles são de concretização discricionária? Não, obrigatória. O Estado ele não vai decidir quando ele deixa ou não de aplicar determinado princípio. Os princípios fundamentais do direito penal são de aplicação imediata. Não tem que dizer sim ou não, ele tem que ser aplicado. Então está errada a primeira alternativa. Segundo, o poder do Estado é limitado. Ótimo, perfeito. E é limitado pelo princípio da legalidade. Perfeito. E aos cidadãos está assegurada a plena garantia e a juridicidade dos direitos fundamentais. Opa! Estamos aí tendo uma alternativa interessante. Vamos deixar em aberto. C. O poder do Estado é limitado pela legalidade formal. Não é só pela legalidade formal. Nós vamos estudar um princípio, que é o princípio da legalidade formal e material. Então não é só formal. Mas não exerce posição de garante dos direitos fundamentais, muito embora haja juridicidade
Erradíssimo. Não, o Estado ele também tem que garantir os direitos fundamentais, sim. Ele tem que ocupar a posição de garantidor de direitos fundamentais. Então, está errado. D. O poder do Estado é ilimitado. Não, ele é limitado. Então, já está errada a alternativa. E os direitos fundamentais de natureza congente? São de natureza congente porque são de natureza obrigatória. Então, a letra D só está errada no início. Letra E. O poder do Estado é limitado pelo princípio da legalidade. Os direitos fundamentais têm efetividade condicionada? Não. Os direitos fundamentais têm o quê? Tem o quê? Efetividade incondicionada. Não está condicionado a nada. Os princípios são de aplicação imediata. Então, a resposta correta é a letra B. Voltando só para fixar. Poder do Estado é limitado. Nós vimos, porque os princípios, dentre esses princípios da legalidade, assegura o quê? Plena garantia. Você não vai deixar a vontade do Estado em fazer tudo. Não. Os princípios vão que limitar este poder. Próxima, espécies de princípios. Então vamos conhecer, e aí a aula vai ser um pouco mais extensa, mas os principais princípios, né? Primeiro princípio, o mais importante de todos, é o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Mas espera aí, professor, princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, como é que funciona isso, professor? Olha, o seu fundamento legal vem previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e também no Código Penal. É o seguinte, gente, não existe direito penal sem lei. Não tem como a gente pensar num direito penal sem que exista uma lei disciplinando isso. Não tem como você pensar no direito penal sem que exista uma lei definindo o que é o crime ou uma contravenção penal. Lembra das nossas aulas de fontes? O costume ele não pode ser utilizado como uma norma incriminadora. Os costumes não podem ser utilizados para criar ou aumentar leis. Somente a lei pode fazer isso. Isso é o princípio básico do direito penal. Eu sempre falo que a lei, então, é o pilar, é a sustentabilidade do direito penal. Por exemplo, situações imorais, por exemplo, relação sexual entre irmãos, incesto, né? São pessoas, são maiores de idade, o sexo foi consentido, mas foi entre irmãos. Existe crime? Não existe. Porque não existe uma lei dizendo que isto é crime. Na Alemanha é crime, porque existe uma lei dizendo que lá é crime. Mas aqui não existe. Então, condutas imorais, elas não podem ser punidas. Só se essas condutas imorais, por uma lei, se tornarem crimes ou contravenções penais. Por isso, meus amigos, guardem essa expressão em latim. Nullum crimen, nulla poena sine lege. Isso aqui cai muito nas provas. O que significa isso? Somente a lei pode criar crimes e contravenções penais e combinar penas. É somente a lei pode fazer isso. A lei ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva e ela tem que descrever necessariamente o que vem a ser o crime. O direito penal ele é com base em cima da lei. Inclusive, é muito interessante por quê? Porque o princípio da legalidade está no artigo 5º da Constituição Federal. Logo, ele é considerado uma cláusula pétrea. Ou seja, não pode vir uma emenda constitucional dizer não, a partir de hoje o juiz vai julgar de acordo com os costumes. O crime vai ser definido mediante costumes. Não pode. Por quê? Porque é uma garantia legal. Porque você só pode ser punido se existir uma lei anterior. Você só pode ser punido se você conhecer dessa legislação. Então, é importante a gente entender que trata-se de uma garantia e é uma cláusula pétrea. Professor, medidas provisórias não é uma forma de legislação? Sim. Mas pode haver medidas provisórias em matéria penal, em regra, segundo o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Lá está claro
que medidas provisórias não podem versar sobre matérias de direito penal. Não pode. Então, peraí, professor. O senhor está dizendo para mim que não pode, então, o chefe do executivo, porque nós sabemos que a medida provisória é criada pelo chefe do executivo, no caso, o presidente da República, criar um crime. Não, não pode. Mas, professor, isso é majoritário? Isso aqui é majoritário. Mas nós temos uma exceção. O STF tem trazido na sua jurisprudência, em casos bem pontuais, a possibilidade de edição de medidas provisórias em matéria de direito penal, desde que venha favorecer o réu. Opa, pera aí, professor. Então o senhor está dizendo para mim que se as medidas provisórias favorecerem o réu, sem nenhum problema? Sem nenhum problema. Desde que venham favorecer o réu, sem nenhum problema. Mas espera aí, professor. Então vamos lá, vamos trabalhar melhor isso aí. Não, com todo prazer. Então, se favorecer o réu, pode. Não pode, então, uma medida provisória ser para criar crimes, mas para beneficiar. Dá um exemplo, claro, vou dar um exemplo. Estatuto do Desarmamento. Alguém lembra do Estatuto do Desarmamento? Quando ele foi criado, houve um prazo para que você pudesse entregar suas armas, que é aquelas armas que não tinham registro, aquelas armas ilegais, você poderia entregar para a Polícia Federal. Você tirava uma guia e entregava, e você ainda recebia um dinheiro pela entrega dessas armas. Isso, o prazo foi prorrogado da entrega, mediante o quê? Medida provisória. Então percebam que a prorrogação do prazo da entrega de armas tinha cunho de direito penal. E foi mediante medida provisória, o STF falou, é válido, porque isso não prejudica o réu, isso favorece o réu. Então tomem cuidado, se não aprova, que nem o do CESP, trouxer, as medidas provisórias não podem criar crimes, perfeito. As medidas provisórias podem ser utilizadas para favorecer o réu? Sim, se for para favorecer réu, sem nenhum problema. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o nosso curso completaço da Polícia Militar de Minas Gerais 2016? Acesse lá concursos, aqui você pode ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Este nosso curso completaço, com legislações específicas, estatística, direito penal, processo penal, aí, com professores de altíssimo nível, e isso ajuda na sua preparação. Acesse lá que você não vai se arrepender. Outra coisa, você quer mais um motivo? Aqui no Lá Concursos, preste atenção que eu vou falar para vocês. Nós temos uma experiência de 23 anos de concurseiro. O que faz a diferença na preparação do aluno é o projeto pedagógico, é a forma como ele estuda, é o planejamento, a execução. E nós temos aqui uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos, pode ter certeza, tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concursos, Polícia Militar de Minas Gerais 2016, o melhor custo-benefício da internet, do mercado. Pode conferir, pode pesquisar. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.